Graças e paz. Então, vou apoiar aqui a Bíblia. Não precisa disso não, cara. Uma mesinha. Uma mesa de bar. Bom, enquanto eles vão procurando algum apoio, pode ser esse banquinho do Vitor aqui, ó. Pronto. Senta em pé aí, meu. Bom, como o Davi disse, eu me chamo Marcelo. Alguns pensam que Marcelo e Lucas são dois nomes próprios, mas o Lucas meu é sobrenome mesmo. O nome é Marcelo da Silva Lucas. Eu não sei de onde veio essa família Lucas, porque os meus bisavós, tudo Almeida, tudo lá. Muito obrigado. Lá da Espanha. E aí surgiu um Lucas, não sei de onde, nem meu pai sabe, nem meu avô sabia. Mas estamos aí. Sou pastor da Comunidade Cristã em Jardim América há 14 anos. Eu com 10 anos de idade já era pastor, por isso que eu tenho 14 de ministério. Sou casado há 20 anos com aquela mulher linda. Fica em pé aí, pastora Quelita. Sou casado há 20 anos, 7 meses e 15 dias. Quem é casado aqui? Você tem que saber quanto tempo você tem de casado. E te digo mais, hein? Você tem que saber a data de aniversário da sua sogra. Isso é importantíssimo para o seu relacionamento. E você que não é casado, a primeira coisa que você tem que perguntar à sua futura é: dia que sua mãe faz aniversário mesmo? E nós temos uma filha de 18 anos, completa 19 agora em novembro. Não pôde vir, estava aí quinta e sexta, mas hoje ela está meio chumbadinha, com placas na garganta inflamada e com febre. E nós deixamos em casa com o nosso filho menor, que se chama Tito, de 1 aninho. Tito tem 1 ano, 1 mês e 1 dia. Tito é um Yorkshire que nós temos. Ele faz parte da família. E estamos aí há algum tempo, não sei nem quanto tempo, esse eu não gravei, não sei. Eu conheci o Davi e eu lembro quando o Davi foi lá para a igreja, chegou lá na igreja, foi um culto. Você é crente, você sabe o que eu vou dizer. Você sabe aquele culto que ainda no início dá vontade de você sumir? Alguém já participou de um culto assim? Ou só eu? Assim, gente, mas que culto ruim é esse, meu pai? Esse dia podia desaparecer do calendário. Nada acontecia. Tudo era muito ruim. Se eu fosse, eu não sou Deus, eu não estava aceitando aquele culto. Mas é engraçado que Deus pega a gente na curva. Aí chega o Davi e Cris lá na igreja e participou do culto com a gente. Não assistiu, embora tenha gente que assista culto. A gente tem mania de falar, não assistiu um culto. Falei, por que você é só um espectador? Eles participaram do culto conosco e depois eles foram embora. E sumiram por 1 mês e pouco, mais ou menos. Aí eu falei, até eu sumiria depois de um culto desse. E depois desse tempo eles chegaram lá e o Davi disse para mim, eu creio que seja verdade, viu, gente? Ele falou para mim assim, pastor, depois daquele dia eu fui tocado, aquele culto foi uma unção, uma bênção. Gente, a equipe de louvor da igreja era Equipe. Eu só sabia tocar como só sei tocar uma música até hoje. E era aquela música do início ao fim, na hora do apelo, da oferta, do louvor, no culto doméstico, no culto em família, ar livre, tudo. O evangelismo era um louvor só. Minha esposa estava quase querendo voltar para a casa do pai dela.
E aí eles falaram que o culto foi uma bênção, que foi muito bom e tal, e foi tocado, e queria caminhar conosco. Acho que já tem uns 11 anos. Uns 11 anos, por aí. 11 anos. Desde 2003, 11 anos. Muito sério isso. E há 11 anos o Davi vem aturando a gente. Nós temos algumas pessoas no nosso ministério que deixaram de ser discípulos e passaram a ser amigos. O Davi e a Cris fazem parte desse grupo. O Diene Marinho com Tayana também fazem parte desse grupo. E só. Que estão aqui hoje. A pastora Quelita também faz parte desse grupo. É minha amiga. E minha ovelha número 1. Minha filha é minha ovelha número 2. Meu ministério começa lá dentro da minha casa. Então não adianta eu ir para a igreja pregar se eu estou mal com aquela mulher ali. Na verdade nunca aconteceu isso, porque nós nunca ficamos mal, né? Graças a Deus, sempre ficamos bem. Gente, nós somos apaixonados. Nós fizemos aniversário de casamento em janeiro. A gente já está programando a nossa lua de mel de 21 anos de casado de janeiro do ano que vem. Eis que te digo, varão. Mas isso é muito bom, porque a igreja tem que começar dentro da minha casa. Não adianta nada eu pregar para os outros se não estiver vivendo absolutamente nada. Eu tenho aprendido ao longo desse tempo que eu posso ter um sermão muito bonito, bem elaborado, com palavras rebuscadas, que vai, caramba, os intelectuais vão se amarrar. Mas se não tiver vida nenhuma naquilo que eu estiver falando, eu vou estar transmitindo morte, não vida. Eu vou estar liberando morte para as pessoas, não vou estar liberando vida. Isso é muito sério, porque nós somos chamados para a vida. Amém? Diga a pessoa que está falando, você foi chamado para a vida. Só que para termos vida nós precisamos morrer. Então diga a pessoa que está falando, você precisa morrer também. Se você quer viver, você precisa primeiro morrer. E como que se morre? Nascendo de novo. Diga para ele. Amém? É um novo nascimento. Eu ia citar um texto aqui, ao meu esboço, bonito pra caramba. Eu ia citar um texto aqui que o Vitor leu. O primeiro texto que eu li, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem aqui se chama pelo nome do Senhor? Levanta a mão. Quem aqui é a igreja de Jesus Cristo? Amém? Quem aqui é mais do que membro de igreja? Igreja local? Tem que ser. E esse texto é muito forte. Muito forte. Se eu chamo, se eu creio, se eu tenho que me desviar desses maus caminhos. E às vezes nós achamos que maus caminhos são apenas aqueles caminhos de farra. Quando nós falamos que uma pessoa está em pecado, o que vem primeiro na nossa cabeça? O que vem na sua cabecinha de crente? Na minha vinha assim, naquela cabecinha de religioso. Antes de continuar, deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria interagir com você. Eu queria que você participasse disso. Então vamos fazer desse tempo um bate-papo onde você vai poder colocar aquilo que está dentro de você, aquilo que tem te ministrado por esses dias. Amém? Ok? Então fique à vontade para você levantar e completar aquilo que eu estiver falando ou que outro irmão falar. Amém? Então, eu pensava o seguinte, poxa, uma pessoa em pecado, a pessoa, primeira coisa que eu pensava, tá o quê? Sexo. A pessoa está adulterando, não está fornicando, ela está praticando sexo errado, com a pessoa errada. É verdade ou não é? Então já não estou sozinho, a irmã aqui está junto comigo. Eu não sei se ela pensa isso ainda, eu pensava. Depois, roubar, matar,
Mas eu nunca vi ninguém ser disciplinado porque mentiu, porque comeu muito. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado porque bebeu muito. Aliás, beber muito eu já vi. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado porque falou mal da vida do irmão para o outro. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado por não ter amor, por não amar. Nunca vi. Eu já participei na minha infância de igreja que tinha esse sistema de pegou, então reúne todo mundo, quem vota, eu sou a favor, levanta a mão, quem é a favor para a exclusão, levantava a mão, e quem é contra, então por que você é contra, por que você é a favor e tal, e botava o irmão para fora. Vai embora, você não pode fazer parte da igreja, porque a igreja aqui não pode fazer esse tipo de coisa, nós estamos muito certinhos. Mas eu não via ninguém abraçar aquela pessoa e falar assim, vem para perto de mim, vem cá, vamos caminhar junto, eu quero te ajudar, você faz parte de mim, nós somos corpo. Eu nunca vi, simplesmente a gente colocava as pessoas para fora. E eu achando, na época que era muito crente, eu até participei de algumas votações para excluir alguém, uma pessoa, irmão da igreja. Eu nunca vi ninguém se levantando e falando assim, eu sou contra, porque nós precisamos ser igual a Jesus. Nesse tempo de caminhada, sabe o que eu aprendi? Que as pessoas que mais amavam ficar perto de Jesus eram os pecadores. É verdade ou não é? Os pecadores. Essas pessoas se amarravam em ficar perto de Jesus Cristo. Hoje, quando fala para mim o seguinte, fulano está desviado, eu já tenho um outro tipo de pensamento sobre essa pessoa. Porque para mim 90% dos desviados hoje são aquelas pessoas que na verdade tinham vontade de viver o que tem que ser vivido, mas o sistema não deixou. E as pessoas saíram, foram embora. Porque não pode. Porque Deus tem que agir dentro desse quadrado. Cada um no seu quadrado. Deus tem dele. Então fora disso aqui, isso não é de Deus. Você está fora e as pessoas saem. Existem pessoas lá fora que nós, às vezes como igreja, nós que eu digo de um modo geral, porque talvez você não faça isso, e não é para fazer mesmo, mas que nós viramos as costas para essas pessoas, mas essas pessoas, o que tinha dentro delas era genuíno. Eles estavam além da religião, eles tinham de fato comunhão com Deus e queria cumprir o que Deus queria. Só que nós, como igreja local, às vezes não permitíamos pelas nossas doutrinas, porque nós achamos que tem que ser assim, então não pode ser diferente, porque isso aí já não é de Deus, então você não tem como permanecer aqui, nem conviver conosco, e as pessoas simplesmente vão embora. Nós achamos que uma pessoa vai embora, eu não quero fazer apologia à pessoa que se embriaga, nada disso, eu não quero fazer apologia, mas nós achamos que uma pessoa que toma a cerveja dela está em pecado, é ou não é? Está pecando. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui e encher a cara, na boa, na que desce redondo, seja lá na número 1, nada disso. Mas nós julgamos as pessoas, quando na verdade nós temos que abraçá-las e amá-las. O que falta em mim e em você como igreja hoje é simplesmente expressarmos o mesmo amor que houve em Jesus Cristo, e que há amor. Você pode ficar em pé só um pouquinho e abraçar pelo menos 5 pessoas que você não sabe nem o nome. Mas não abraça pela religião, abraça porque o teu coração está pedindo.
Se você quiser me abraçar, fica à vontade, viu, gente? Ninguém abraça pastor. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por quê? Isso não acontece. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Nós pastores falamos, abraça seu irmão, abraça quem. Ninguém vem abraçar o pastor. Não, você está rindo, mas sabe quem gerou isso? Nós pastores. Porque nós, que eu digo de modo geral, não que eu vivo assim, mas também não sou melhor do que ninguém. Nós achamos que nós somos melhores. Por muito tempo foi essa imagem que nós, pastores, líderes, passamos para as pessoas. Como se fôssemos intocáveis. Como se fôssemos, de fato, padrão. Ora, se eu sou padrão, eu tenho que ser o primeiro a abraçar, eu não é? Eu tenho que ser o primeiro a amar. Eu tenho que ser o primeiro a manifestar a plenitude de Deus. Primeiro. Mas nós criamos uma barreira, e aí as pessoas não têm muito acesso. Acaba um sermão, o pastor vaza na fumacinha do ninja que ninguém vê, e vai embora e não tem contato com absolutamente ninguém, a não ser com a esposa quando chegar em casa. E às vezes vai até em carro diferente. Mas nós precisamos expressar o amor. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Versículo, vamos ler desde o 12. Aliás, depois você leia o livro, a carta de Paulo aos Efésios, todo. Efésios 3:17. Efésios 3:17. Diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Mediante o quê? Como que Cristo vai habitar no teu coração? Pela fé. E oro para que, estando arraigados, tem alguma tradução diferente aí? Fala, Tayana. Olha aí. A gente fala que a Bíblia dela está errada, não está não. Para que vocês possam aprofundar as suas raízes no amor dele. Uma árvore consegue viver sem raiz, meu? Ela se alimenta de onde? Por onde? Isso é muito interessante. Mas deixa eu continuar lendo na minha tradução mais pobrezinha aqui do que a da Tayana. E oro para que, estando arraigados, enraizados e alicerçados em amor, 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. O amor de Cristo excede o quê? Todo o quê? Conhecimento. Para que vocês sejam cheios, diga assim, cheios. Diga para o pessoa que está do seu lado aí, pleno. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, nós somos igreja de Jesus Cristo na terra.
Nós não podemos ter menos do que a plenitude de Deus. Se temos menos, ou se estamos tendo menos do que isso, está faltando muita coisa em nós. Plenitude de Deus compreende todas as coisas. Vamos entender de fato o propósito para o qual o Senhor Jesus Cristo nos salvou naquele dia, lá na cruz do Calvário, morrendo por nós. Alguns acham que Jesus Cristo morreu na cruz só para nos levar para o céu. E aí o céu fica como se fosse um lugar muito lindo, com ruas de ouro, que a gente vai para lá, ficar voando em espírito para lá e para cá, sem fazer absolutamente nada mais para ninguém. No céu eu não terei mais o meu patrão, no céu eu não tenho mais a minha sogra, no céu eu não tenho mais o meu sogro, no céu não tem mais essa mulher chata, no céu não tem mais esse marido chato. A gente acha que o céu é um lugar assim. Jesus não morreu na cruz para te levar para o céu. Diga para os seus salvos, Jesus não morreu na cruz para te levar para o céu. Pode confiar em mim. Ele morreu na cruz para trazer o céu para dentro de você. O céu tem que estar aqui agora. Por que Jesus Cristo chegava num lugar e dizia o seguinte: é chegado o reino da onde? O céu estava lá dentro dele. Jesus chegava e manifestava a cultura do céu. Lá no meu reino, essas coisas não acontecem. No meu reino tem amor. Por que nós viramos as costas para um mendigo, para um morador de rua, para um bêbado, para um viciado, para uma prostituta, para um homossexual? Se fosse Jesus no nosso lugar, o que Jesus faria? Simplesmente iria bater no ombro dessa pessoa e falar: eu vou orar por você. Alguns aqui já devem ter encontrado com algumas pessoas em situações difíceis e deve ter dito o seguinte: eu já falei isso. Procura uma igreja. Quem aqui já falou isso? Levanta a mão, seja sincero. Procura uma igreja. Com a nossa mentalidade é o seguinte: procura um lugar físico, um prédio, e vai lá, porque lá tem algumas pessoas que vão te ajudar. Eu sou de lá. Você pode ser desse lugar, mas igreja você não está sendo. Porque eu não preciso falar para a pessoa que está necessitando: procura uma igreja. Se eu falo para ela procurar uma igreja, eu estou dizendo para ela o seguinte: eu não sou a igreja. Porque se eu fosse a igreja, eu iria manifestar o reino de Deus, o poder transformador do evangelho de Jesus Cristo. Onde encontrar com essa pessoa? Na rua, no banco, na padaria, no açougue, correndo, caminhando, em qualquer lugar. Você não precisa procurar uma igreja. É chegar do reino dos céus. O que você necessita? E manifestar o poder do evangelho de Jesus Cristo, que é muito mais do que isso que nós vivemos. Mas Deus está nos separando, graças a Deus por isso. Deus está levantando um novo tempo, uma nova geração. Homens e mulheres, jovens se despertando para viver o que homem nenhum ainda viveu na face dessa terra. Tem que ter muita coragem para fazer isso, mas é possível, e nós veremos isso acontecendo nos dias em que vivemos. A manifestação do reino de Deus em todos os lugares. Os pecadores ouviam que Jesus vai estar lá e eles iam para lá. Jesus vai passar aqui, enchia a rua. Mais de 90% aqui, se não 100%, está desacreditado do sistema político em que vivemos. É verdade ou não é? A gente fica meio que: caramba, eu tenho que votar dia 5 de outubro. A gente fica contra a parede aqui. Quem é o candidato a governador do Rio de Janeiro? Garotinho. Pau! Marcelo Crivella, mais um tiro. Pezão, outro tiro. E aí vem um monte de candidato aí que tem uns que a gente não sabe nem quem é. O sistema político falido. Nós não aguentamos mais isso. Agora vamos sair desse sistema político e vamos vir para o sistema religioso. De trocas, de barganhas. Como se Deus fosse
um negociador, um agente para negociar as coisas fáceis. Julgamos, condenamos e oferecemos alguma coisa em troca de uma oferta ou de se membrar na nossa igreja, porque a nossa igreja tem que ser a melhor do bairro. Trocamos, barganhamos. Isso não é evangelho coisa nenhuma. Você nunca viu Jesus fazer campanha em lugar nenhum, nem vai ver. Agora nós vamos ver Jesus manifestando o reino, manifestando o poder em todos os lugares. Jesus chega na casa, está passando num lugar e vê um camaradinha, um pouco menor do que eu, em cima de uma figueira brava, porque aquele camarada tinha que ver Jesus. E era o que ele? Um santo? Era um pecador. E Jesus passa e fala para ele o seguinte: ô meu filho, desce daí, cara. Desce daí. Hoje eu vou pousar lá na sua casa. Por que Jesus não falou que ia dormir na casa do sacerdote, do grande líder da cidade? Por que Jesus falou para aquele pecador que todo mundo odiava: pô, vou dormir aí na tua casa, vou jantar contigo. E entra na casa daquele camarada, e os crentes da época dizendo o seguinte: esse cara, rapaz, ele não sabe onde ele está. Ele está na casa do pecador, ele está comendo com pecador. Ele está comendo com filho. E aí o que acontece com Zaqueu? Ele é transformado. Ele é transformado por quê? Pela mensagem de Jesus? Pelos sermão? Pelos tópicos da mensagem de Jesus Cristo? Não. Ele foi transformado pela presença. Diga para pessoas que estão ao seu lado: pela presença. A presença de Jesus Cristo naquele lugar mudou o ambiente. Não tinha como Zaqueu permanecer num estado de pecado, na prática que ele estava. Pela presença do reino de Deus, de Jesus Cristo na casa dele. E ele diz o seguinte: Jesus não fez apelo nenhum não. Você quer me aceitar hoje, Zaqueu? Você quer mudar de vida hoje, Zaqueu? Não. Zaqueu é que puxa o assunto com ele e fala: Senhor, olha, se eu tenho roubado alguém, defraudado alguém, se eu tenho metido a mão no dinheiro de alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala: agora chegou salvação nessa casa. Agora chegou salvação aqui. E aqueles camaradas, os crentes da época, marretando Jesus: rapaz, eu vim, o Filho do Homem veio para salvar, para buscar, para salvar, para resgatar, para reconciliar aqueles que se haviam perdido. Esse camarada estava perdido. E aí o que Jesus faz? Cumpre o seu ministério. Nós somos cristãos, sim ou não? A gente fala que é cristão porque nós cremos em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo pode ser até o início de uma transformação, mas não é na sua totalidade, porque cristão de fato é quem se parece com Jesus Cristo, com Cristo, que manifesta a sua missão e o seu caráter. Esse é um cristão. Você é igualzinho a ele, cara. Você chega num lugar e o ambiente muda. O que tem aí dentro? O que é isso? Os enfermos são curados, os oprimidos são libertos. Presença de Deus. Presença de Deus abraça. Jesus Cristo ama. Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei manda matar. Já tinha já com vontade de lançar a pedra na mulher. É agora, meu irmão. É agora. E Jesus fala: rapaz, quem tiver sem nenhum pecado aí, então lança a primeira pedra. Pode atirar. Quem tinha condições de atirar a pedra naquela mulher? Jesus. Ninguém não, Jesus tinha. E o que ele faz? Ninguém te condenou? Nem eu. Vá e não peques mais. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Vem cá. Você não é mulher não, viu? Eu sei disso.
Mas Jesus estava abraçando aquela mulher. Eu também não te condeno, não. Vai e não peques mais. Com essa palavra simples e o gesto, a Bíblia não diz que Jesus abraçou. Estou dizendo que a atitude de Jesus foi como se estivesse trazendo para si. Pode sentar. Vai e não peques mais. Jesus estava dizendo o seguinte: essa não é a vida que eu tenho para você. Eu te amo. Jesus Cristo veio para reconciliar consigo todas as coisas. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa aí é uma coisa. É ou não é? Diga para essa coisinha linda. É uma coisa. Nós achamos que Jesus Cristo veio para salvar só gente. Jesus Cristo veio salvar tudo o que Deus criou. Inclusive, tudo. A Bíblia diz que Deus criou a terra. Foi citado aqui sobre o caos ontem. Estava um caos. E pela palavra, Deus fez todas as coisas. Pelo poder da palavra. Pode deixar, velho. Pelo poder da palavra, Deus fez todas as coisas. Criou céu, terra, criou árvore, água, tudo. Deus fez tudo. A cidade que você mora pertence a quem? A Deus. Essa cidade precisa ser restaurada. A cidade em que moramos, o bairro em que moramos, precisa conhecer o poder da manifestação do reino de Deus. Através de quem? De Deus, que vai vir em pessoa para transformar aquele lugar? Negativo. Através de mim e de você, igreja de Jesus Cristo, corpo de Jesus Cristo. Mas não vamos conseguir isso se vivermos da forma que nós achamos que devemos. Mas nós conseguiremos se estivermos mergulhados no amor de Deus, em sua palavra, na plenitude do Espírito de Deus. Aí nós não vamos mais nem jogar aquele papelzinho de bala da janela do carro na rua. Porque nós vamos entender que precisamos cuidar da cidade do nosso Pai. Isso é muito sério. Porque a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Reinar sobre quem? Sobre quem? Diga assim, nações. É ou não é? Eu tenho que pelo menos me preocupar com a minha cidade. Porque um dia eu vou reinar sobre nações. Você tem que pelo menos cuidar de onde você habita, de onde você está. E cuidar não é só Jesus te ama. Cuidar é praticar o Jesus te ama. E eu pratico o Jesus te ama, até mesmo sem jogar lixo na rua. Ah, mas não foi eu que joguei. Então pegue e joga no lugar certo, se você viu. Isso é praticar Jesus te ama. Por que você está fazendo isso? Porque isso aqui pertence ao meu Pai. Isso aqui pertence a nós. E eu não vou deixar isso aqui sujando a cidade do meu Deus, do meu Pai. Não posso. Jesus Cristo precisa se manifestar através de mim e de você. Nós precisamos praticar o amor. Nós precisamos praticar a comunhão. Nós precisamos ser plenos em Cristo Jesus. E Ele precisa habitar em nós com toda a sua plenitude. Ele nos chama também para servir. Isso faz parte de amor. Não é servir por obrigação, é servir por amor. Abra sua Bíblia aí em Efésios 4.
4, 12 e 13. Diz assim, na minha tradução, que é diferente da tradução da Tayana. Com o fim, vamos ler desde o 11, que aí você vai entender um pouco melhor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Ele levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para quê? Para que esses se destaquem dentre os demais, sejam os mais ricos, os com mais pompa, sejam os melhores, intocáveis. Foi para isso? Foi para quê? A minha tradução diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para quê que nós precisamos ser preparados? Que obra é essa? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Diga a pessoa que está do seu lado: corpo. Se existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é para preparar o corpo, preparar os santos para edificar um corpo. Não é para dividir corpo, não é para sobressair aos demais, não é para extorquir aos demais, é para servir os santos. Se nós estamos aqui é para servir vocês, não é para nos servir de vocês, é para servir. E servir fala de trabalho, de serviço mesmo. O Davi falou alguma coisa aqui sobre o Pedrinho, o Tiago. O que tem que resolver? Deixa comigo. Eu não convivo muito com o Tiago, mas às vezes que nós estamos juntos, ele é assim mesmo. E vocês, que é membro aqui da igreja, vocês conhecem mais do que a gente. Serve. E tem prazer em servir. Isso é tremendo. Vamos lá. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então nós somos um corpo, sim ou não? Qual a parte do corpo que trouxe você de casa até aqui? Foi quem? Foi quem? Não, estou falando a parte do teu corpo. Não. Foi o quê? Pé? Quem acha que foi pé? Então faz um favor para mim. Fica você aí, pede para o teu pé ir lá, pega um copo d'água. Vê se ele vai. Quem se habilita? Fala aí, pé. Vai lá rapidinho, que você que é o responsável por trazer o corpo. Vai lá e pega um copo d'água para mim. Foi quem? Todo o corpo. Não existe isso. Um precisa do outro. Não posso caminhar sem você, meu irmão. Diga a pessoa que está do seu lado, fala: eu não posso ser edificado se faltar você. A gente tem percebido que nós estamos vivendo dias de muito individualismo, de muito egoísmo. É verdade ou não? Ou é só na igreja lá em Jardim América? É muito individualismo. Todo mundo está por aqui de coisas para resolver. É verdade ou não é? E onde fica o corpo nisso? Isso aos poucos foi sendo introduzido no nosso meio para dispersar o povo. E nós não temos entendimento de que eu não posso fazer absolutamente nada sem você. Eu não posso, e nós vamos ler isso aqui daqui a pouco em Filipenses, eu não posso me preocupar mais com as minhas coisas do que com as coisas deles. Aliás, no individualismo, no egoísmo, eu não quero nem saber o que ele está precisando. Isso acontece. Isso não acontece só entre os membros da igreja. Isso acontece muitas das vezes
com nós pastores, a gente não quer nem saber o que é a nossa ovelha, nossa não, a ovelha que Deus nos designou para cuidar, o que está acontecendo? E somos pastores, pastor de si próprio. Vamos lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para sermos iguais a quem? Diga para o seu lado, igualzinho a Jesus Cristo. Igual, sem tirar absolutamente nada. Você já pensou nisso, que você pode ser igual a Jesus? Diga para a sua sala, você pode. Ainda que ela não creia, mas diga, você pode. Você pode ser igual a Jesus, meu irmão. Igual. E eu não digo só que podemos, eu digo que devemos. Porque este mundo necessita que sejamos iguais a Jesus para manifestá-lo lá fora. É muito gostoso estar aqui dentro com os irmãos, cantando, sentindo a presença de Deus, e sai daqui, parece que a presença foi embora. Não tem mais nada, porque os problemas vêm sobre e nos sufocam. A presença tem que ser constante. A presença tem que se manifestar em nós todos os dias. Esse é o tempo de vivermos isso. Esse é o tempo de olharmos para o Senhor e entendermos que eu não posso fazer absolutamente nada se o meu irmão não estiver comigo. E às vezes, o meu irmão, aliás, sempre, vai ser aquele que está lá fora, aquele que nós devemos manifestar o reino, e muitas das vezes não manifestamos, porque nós somos crentes e estamos tão limpinhos e cheirosos, mas ele está fedendo, está cheirando mal, porque está uma semana sem tomar banho na rua, não tem o que comer, não escovou dente, não colocou desodorante, não fez absolutamente nada, e está fedendo. Eu não posso nem dar um abraço, muito menos levar para minha casa. Deus me livre. Levar para dentro da minha casa. O que Jesus faria? Que tipo de crente? Eu digo crente para a gente poder entender. Que tipo de crente nós somos? Jesus Cristo não morreu na cruz para nos tornar crentes, nem evangélicos, mas filhos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é filho. Aqui fala de maturidade, fala de filhos maduros, filhos e filhas que vão poder dizer como Jesus Cristo disse, eu não faço nada sem antes ver o meu Pai fazer primeiro. E se o Pai não estiver fazendo nada? Então eu descanso, meu irmão, não vou fazer absolutamente nada. Rapaz, mas tem culto hoje à noite, mas o meu Pai não está fazendo nada. Ele não mandou fazer nada. Não faço nada, não vou fazer porque eu preciso fazer, porque a religião manda fazer, porque a tradição manda fazer, porque o sistema manda fazer, porque a liturgia manda fazer. Até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Abra sua Bíblia comigo aí ainda em Filipenses capítulo 2. Vai mais à frente um pouquinho. Filipenses capítulo 2. Diga para o pessoa que está ao seu lado, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Foi falado isso aqui. O Michel disse isso aqui na quinta-feira. Nós estamos vivendo no melhor tempo da igreja. Apesar de termos crise, essas crises que vêm
nosso meio, e glória a Deus por isso, porque crise fala de oportunidade. Diga para o seu estado do seu lado, você está tendo a oportunidade de ser diferente, de manifestar o reino de Deus, a cultura do céu. Essa é a oportunidade. Está em crise. Ninguém quer saber de igreja, porque a gente acha que as pessoas têm que vir para cá, elas têm que entrar aqui dentro, elas têm que ficar enfornadas aqui dentro. Aí eles estão na igreja. Nós vamos manifestar a cultura como está ali, na rua. Não é colocando uma caixinha, não sou contra isso não, mas não é colocando só uma caixinha de som lá e tocando um violãozinho, um pandeiro e reteté e xandalabassuba. Não é só isso não. É manifestando com prática. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. De que forma? Tendo o mesmo modo de pensar, diga assim, o modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros. Que outros são esses? Outros. Não diz outros, só quem é o crentão. Considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Não se preocupa só com aquilo que você tem que resolver, porque vai te satisfazer. Não se preocupe só com os seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tem tradução diferente aí? Diz aí, Tayana. O verso 3 até o 4. Amém? Seguindo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual tem que ser a nossa atitude como igreja nos dias de hoje? Diga a pessoa que está do seu lado, a mesma atitude de Cristo Jesus. A mesma. Diga a pessoa que está do seu lado, a mesma. É isso que está faltando. Nós falamos de Jesus, damos um folheto, falamos Jesus te ama, mas não existe atitude de Jesus Cristo na igreja. Eu não estou querendo marretar e arrebentar com a igreja, porque é essa noiva, é essa igreja que Jesus Cristo ama e vai restaurar. É essa aí. Sou eu e você. São aqueles que estão lá fora, que um dia se foram, ou aqueles que nunca estiveram dentro de um prédio, mas que arde, queima no seu interior a necessidade, a vontade, a paixão de manifestar um Deus vivo, porque eles sentem que existe. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, por favor. Que atitude foi essa? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Aí o que esse camarada faz? Ele se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou
a mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus Cristo fez? Se humilhou, serviu. Ele não se serviu do povo, ele serviu ao povo. Ele serviu aos homens, ele serviu em todo lugar que Jesus foi, ele foi para servir. Jesus vai até a cidade só para libertar um camarada que dormia dentro de uma cova no cemitério. Quem aqui já dormiu na cova do cemitério? A casa do camarada era lá. Jesus vai lá e liberta só aquele camarada e vaza. Porque o pessoal botou ele para fora. Aqui tu não fica não, meu. Meu negócio, você acabou com o meu negócio. Os porcos que eu ia vender, você acabou com ele. Sai daqui. Mas aquele camarada ficou lá transformado pela presença. Queridos, nós precisamos manifestar isso. Nós precisamos ser diferentes do que temos sido. A proposta disso, da Conferência Cultura do Céu, é nos tornar também uma igreja relevante para a sociedade, que tenha importância. E a gente conhece algumas igrejas, eu não quero falar mal de nenhuma denominação, de nenhum ministério, mas tem que os vizinhos fazem baixo-assinado para sair de lá. Eu não quero nem saber desse povo aqui. Tira esse povo daqui. Por quê? Que as pessoas estão fazendo baixo-assinado para a igreja sair do local. Isso é o demônio. É o diabo que está fazendo isso. Nem sempre. Às vezes somos nós que não estamos manifestando o reino de Deus naquele lugar. A presença de Deus naquele lugar não está se manifestando através de nós. E aí as pessoas não conseguem ficar perto. Porque quando há presença, quando há manifestação de Deus, as pessoas são transformadas. Nós precisamos viver isso nos nossos dias. Nós precisamos ouvir um som que vem do céu e muda a história, e muda o contexto em que vivemos. Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus 3,16. Depois abra em Atos 2. Mateus 3,16 diz assim na minha tradução: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. O que se abriu? O céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: eis, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, aquele que me alegra. Esse é o meu filho. O som veio da onde? O céu se abre e o som vem do céu, de encontro à terra. Isso é muito interessante. Quando o som do céu, ou quando o céu encontra com a terra. Sabe o que nós precisamos nos nossos dias? Fazer com que o céu venha de encontro com a terra e mude a realidade da terra. A partir desse dia, a realidade daquele povo e a nossa mudou, da humanidade mudou. Porque o céu se abriu, veio um som lá do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vamos lá em Atos 2.
Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, diga para as pessoas que estão falando, de repente, eles estavam reunidos num só lugar e de repente, veio do céu um som. Veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nesse tempo havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Diga a pessoa que está do seu lado, a cidade estava cheia. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. O que fez juntar a multidão? O que fez juntar a multidão naquele lugar? O som que eles ouviram que veio do céu, juntou a multidão. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E o povo ficou atônito e maravilhado. Diga a pessoa que está do seu lado, nós precisamos ouvir o som que vem do céu. A partir desse dia, quando o céu se abre e eles ouvem um som que vem do céu, era cedo, meu irmão. Alguns pensavam, pô, como é que esses camaradas estão embriagados uma hora dessa, cara? Pô, não deixa eu nem hora do almoço, pelo menos, para os camaradas comerem um cordeirinho e tomar um vinhozinho. Não é nem hora do almoço, os caras já estão chapados, bêbados. Imagina, era de manhã. O que a maioria das pessoas na casa estava fazendo de manhã? Assim que acorda, o que você faz? Vai tomar café. É ou não é? Tira aquele pijamão. Vou tomar um café. Imagina, famílias inteiras sentadas à mesa, tomando café. De repente, eles ouvem um som que vem do céu. E eles vão para a rua. Eles vão para onde aquelas pessoas estavam reunidos, recebendo a plenitude do céu, a presença de Deus. E a partir daquele dia, Pedro é completamente transformado. E ele começa a pregar. E quando eles ouvem o som do céu, não é só as pessoas lá de fora foram transformadas, não. Quem estava dentro também é transformado. E logo, isso me faz crer que eu preciso ouvir o som do céu todas as manhãs. Porque eu preciso de transformação todas as manhãs. Eu preciso ouvir o que vem de lá do alto todos os dias. Pedro prega e logo 3.000 almas vêm se convertendo, porque saiu um som lá do céu. Alguma coisa aconteceu no céu e chocou com a terra, com a realidade da terra, e transformou homens e mulheres, sociedades transformadas pelo poder de Deus. Não foi som de homem nenhum, veio do alto, porque eles estavam unidos como um corpo, buscando, orando em unidade. O céu se abriu e transformou aquele tempo, e nós fizemos isso. E nós achamos que isso aqui foi só para o dia de Pentecostes, que esses camaradas estavam lá no cenáculo. Isso é para mim e para você hoje. Diga a pessoa que está ao seu lado, nós precisamos viver isso hoje. Nós precisamos ser importantes para a nossa sociedade, como igreja de Jesus Cristo, manifestando o reino de Jesus Cristo, trazendo a cultura do céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Como que Deus vai fazer a vontade dele aqui na terra, através de mim e através de você? Amém?
Aí quando isso começar a acontecer, nós ouvimos aqui ontem, o Cerqueira falou sobre a porcentagem de evangélicos no Rio de Janeiro, depois o Silfarne falou no Brasil de 40%, mas não tem transformação. Por que, gente? Por que a gente ainda tem que votar em quem vamos votar? Por que não há transformação? Porque nós estamos ouvindo tudo quanto é tipo de som, menos o som que vem do céu. Mas eu quero te dar uma boa notícia, é que o tempo chegou. Eu vou ser sincero para você, eu não aguento mais ser crente. Não aguento. Eu não aguento mais ser membro de uma igreja evangélica. Não aguento mais. Eu preciso manifestar muito mais do que isso. Eu preciso ser filho de Deus. Deus te abençoe com o teu celular, filho. Não precisa correr não, vai devagar. Tranquilo. Todo mundo aqui tem celular. É ou não é? Tem alguém aqui que não tem celular? Deus te abençoe. Depois você ora por todos aqui, por favor. Porque a gente precisa de oração. É verdade ou não é? Alguns então precisam de... Eu não sou muito a favor de campanha, mas alguns precisam de 7 semanas de libertação. Isso é outra coisa muito interessante. A gente ouve o som do nosso celular, do nosso WhatsApp, Facebook, e não ouvimos o som do céu. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus vai mudar isso na nossa vida. Vai chegar uma hora, meu irmão, que o celular vai tremer, vibrar, gritar: ei, tem mensagem aqui no WhatsApp. E você fica por aí, meu irmão, que eu estou num lugar melhor. Fica por aí, porque eu estou ouvindo coisa melhor. Fica por aí, porque tem gente lá na rua precisando de mim. Eu vou manifestar algo melhor. Isso é verdade. E nós precisamos disso. Você bateu palma, mas daqui a pouco você vai estar lá, ó. É verdade ou não é também? É. Viu? O que eu quero dizer com tudo isso, eu não sei se eu consegui, é que nós precisamos ser importantes para a sociedade que vivemos. Você não pode simplesmente comprar uma Bíblia de Jerusalém igual da Tayana. Você não pode comprar uma Bíblia Shed, King James. Você não pode comprar só uma Bíblia na NVI e colocar debaixo do braço, colocar a roupinha que você comprou na quinta-feira para poder vir para a conferência e andar na rua como se fosse, cara, eu sou importante, cara. E simplesmente viver isso, porque a gente pode até ficar um tempo vivendo esse tipo de coisa, mas vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar. Vai embora, porque isso não é verdade em nós. Sabe o que nós precisamos? É de verdade. Que a verdade do reino seja realidade em mim. Olha, camarada, eu não tenho prata nem ouro, e não tenho mesmo não. Mas o que eu tenho, eu te dou, cara. O que Pedro e João falou para esse camarada? O que eu tenho eu te dou. Você disse que não tem nem prata nem ouro. Se fosse em alguns lugares hoje, camarada, pô, então você não entra nem nesse templo, porque para entrar aqui tem uma regra, tem a roupa. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele não disse assim: o que eu tenho eu divido com você. O
que eu tenho, eu te dou. No reino de Deus, diga a pessoa que está ao seu lado, fala para ela assim, olha nos olhos dela, fala assim, escuta o que eu vou te falar. No reino de Deus, o que nós dividimos tem mais valor do que o que acumulamos. Aquilo que você pega e dá tem mais valor do que o que você guarda, do que você acumula. Então diga a pessoa que está só, não fique acumulando nada, cara, divide o que você tem, dá o que você tem, porque aquele que te deu o que você tem é uma fonte inesgotável, 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 inesgotável. Nós falamos no início aqui, você quer viver? Então morra, morra, morra para você. A gente quer vir para a igreja ou para o culto para receber. Quem aqui já saiu de casa alguma vez? Vou no culto, vou receber muito hoje. Eu já. Vou receber, vou ganhar, vou ser abençoado, vou atrás da minha bênção, E a palavra diz que não sou eu que tenho que ir atrás da bênção, é ela que vai me alcançar, porque eu não vou nem parar, eu vou andar e ela vai vir, pau! A gente vem para receber, muda a mentalidade. Porque na cultura do céu, no reino de Deus, nós nos ajuntamos para dar, para dividir, para doar, para dar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu vou dar alguma coisa para você hoje. Talvez eu pague o seu almoço hoje. Amém? Deus tem nos levado a fazer algumas coisas desse tipo. E eu vou falar uma coisa para você, eu fico muito feliz quando eu volto para casa descalço. Eu tenho olhado a palavra e falo assim, gente, que brincadeira é essa? Calçar os pés daqueles que vão anunciar o evangelho. Eu tive alguma experiência assim, e o Jenny teve o prazer de participar disso comigo. Eu não sei se foi o Espírito Santo que falou com ele ou se ele ficou constrangido. Mas nós estávamos num lugar e levamos roupas e calçados para algumas pessoas, e tinha um jovenzinho lá que não tinha absolutamente nada para ele. Não tinha roupa que nós levamos, não tinha nada, dava nele. E quando abriu a mala de roupa, as pessoas vieram em cima e pegaram tudo, e ele ficou sem nada. E aí ele estava com chinelo ruim pra caramba. E eu falei assim, quanto você calça, cara? Aí ele falou o número lá, porque lá no Paraguai é diferente, a gente estava lá no Paraguai, diferente do nosso. Eu falei, bom, não importa, vê se esse tênis aqui dá em você. Eu tirei o tênis do meu pé, foi um presente da minha amada, e dei para ele. E ele falou, dá no meu pé. Eu falei, então é teu, toma meia também. Agora me dá esse chinelo velho para eu vou embora para casa, porque pelo menos eu vou com o chinelinho, né? Cheio de barro. E aí o Diene, movido de íntima compaixão, tinha um camarada lá que calçava, ou pelo menos ele meteu o pé dentro do sapato do Diene, mas que deu. E o Diene também foi embora de chinelinho, com as lágrimas correndo assim, né, Diene? Brincadeira. E foi o sapato. Aí nós fomos fazer uma oração lá em frente ao palácio. Eu olhei o Diogo ali, por isso que eu lembrei desse negócio. Aí estávamos orando a primeira vez, e veio um sargento da guarda, do corpo de guarda ali do Palácio Guanabara. E quando a gente estava orando, ele falou assim, pastor, tem um morador de rua ali, e os moradores aqui do prédio em frente ligou pra gente, pro comandante, pediu para tirar esse camarada daqui. Olha, por que não falou assim, ô sargento, dá para você trazer esse morador de rua aqui para eu perguntar se ele está com fome, se ele está precisando de alguma coisa? Não. As pessoas falaram, tira esse camarada daqui de frente,
do nosso prédio, porque ele é uma ameaça. Ameaça de quê? Ele é uma ameaça de quê? Para eu manifestar amor? Pediu para tirar. O sargento tem que obedecer. E o sargento me chamou e falou: pastor, eu só poderia orar por aquele morador de rua ali, porque o pessoal está pedindo para ele sair daqui, porque ele não pode ficar aqui. Eu falei: por que ele não pode ficar aqui, gente? Aliás, ele não pode ficar aqui mesmo, ele tem que ficar em algum outro lugar. Ele tem que ser recebido, ele tem que ser alimentado. E aí eu fui até o camarada. Aí quando estava chegando perto, ele falou assim: não, eu já sei, eu já vou sair daqui. Eu falei: não, eu não vim aqui para isso não. Eu vim aqui perguntar se você pode orar, se eu posso orar por você. Ele: pode. Aí fiz uma oração por ele. Ele falou assim: ninguém lá tem um chinelo velho para me arrumar não? Eu falei: ah, pai, ninguém tem um chinelo velho para me arrumar não? Eu falei: rapaz, nós não saímos de casa com um chinelo velho para dar para ninguém. Mas se você quiser, eu te dou o meu sapato. Ele falou assim: mas você vai me dar o teu sapato? Eu falei: vou te dar o meu sapato e a minha meia. Tem algum problema? Ele: não tem problema nenhum, mas eu nunca vi ninguém dar sapato para os outros na rua e ir embora descalço. Eu falei: pois é, mas você vai ver isso agora. Quanto você calça? Ele: 39. Eu falei: ah, meu Deus, é isso mesmo que tem que fazer. Aí dei o sapato, que foi um presente da minha amada. Dei o meu sapato para ele. E era o que eu mais gostava. Aquele gostoso que você calça. Eu falei assim: pô, vou dormir com esse negócio. Dei, foi embora. E eu voltei para casa descalço no pé, não tinha nem chinelo velho para me dar não. Voltei para casa sem nada. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu queria que isso acontecesse comigo todos os dias. Todos os dias. Esse camarada veio de São Paulo, morador de rua, homossexual, drogado. Eu falei: eu posso te dar um abraço? Pode. Dei um abraço nele, dei um beijo nele. Eu fui para casa cheiroso, descalço, mas feliz. Porque eu pude fazer alguma coisa e mostrar para ele que Deus o ama. Eu não posso dizer para esse meu irmão aqui: Deus te ama, se eu não manifestar esse amor. Isso é prática. Amor não é palavra, amor é prática. Eu digo para minha esposa o seguinte: eu te amo. Ela: eu também te amo. E pronto, e fico só nisso. E não pratico isso, não demonstro isso na prática. Vai chegar uma hora que eu vou falar para ela: eu te amo. Ela fala assim: eu não acredito. Eu não acredito nesse negócio não. Quem me ama coisa nenhuma. Aí eu chego pro camaradinha lá na rua e falo para ele: Jesus te ama. Aí essas pessoas deveriam responder para a gente o seguinte: e você me ama? Que Jesus me ama, eu sei. Você me ama? Você que é igreja, você que é corpo, você me ama? Da mesma forma que ama você próprio? Não foi isso que Jesus falou que a gente tem que fazer? Ama o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como você ama a ti mesmo. Pergunta a pessoa que está ao seu lado: como que você se ama? Como que você cuida de você? Que tipo de roupa você compra para você? Que tipo de comida você come? Que tipo de calçado você calça? Que tipo de creme, de maquiagem você usa? Qual a maquiagem da Mary Kay você usa? Que tipo de Mary Kay é você? Aí o que acontece? A gente vem todo posudo para o ajuntamento, para a reunião, e fica feliz da vida quando vê um irmão com uma roupa pior do que a nossa, um sapatinho torto. Por isso que eu fico meio torto mesmo, que é para você se achar melhor do que eu. Um sapatinho torto, uma irmãzinha toda empenadinha e vocês toda bonitona. Aí se sente
esse sentimento de Jesus Cristo. A irmã nem maquiada estava, coisa horrorosa, olheira. Aquela roupa que ela foi semana passada, repetindo roupa. Toda hora vai no banheiro para passar um batonzinho, porque tem que ficar impecável, linda. Eu não sou contra a mulher bonita não, por isso que eu casei com a minha. Mas eu sou contra esse sentimento que muitos do nosso meio nutre. Você vem para servir. Você já perguntou a essa pessoa se ela tem condições? Eu era membro de uma igreja uma vez, chegou uma menina com uma saia, uma sainha, não sei se aquilo era saia, era uma mini saia, que se ela sentasse dava para ver tudo. E aí ela levantou a mão e foi à frente, chorando. Que bênção, se converteu. Acabou o culto. Uma irmã chegou para ela e falou o seguinte: agora, minha filha, você tem que trocar de roupa, porque você não pode vir para a igreja com essa roupa não. Até hoje a menina não voltou para a igreja. Ela não poderia ter chegado o seguinte: filha, vem cá, eu quero te adotar, eu quero te amar. A menina disse o seguinte: eu não tenho outra roupa para colocar. Ah, então você não pode ser membro da igreja. Quê? Da igreja dela, porque da igreja de Jesus aquela menina é mais membro do que ela. Poderia amar e falar: vem cá, filha, vou te levar lá na Aquamar, vou comprar uma roupinha para você. Vou te levar na... Qual é o nome da loja aí? Fala aí, gente. Hã? Sai de baixo? Sai de baixo que isso é pesado, meu irmão. Quando eu era garoto, quando eu era menos jovem do que eu sou hoje, eu ficava feliz porque o meu pai me levava para comprar roupa onde ele comprava. Sabe qual é o nome da loja? Eu acho que deve existir até hoje. A Impecável Maré Mansa. Quem lembra disso aí? Você lembra? Você comprou ela também, né? Você comprava também? Fez o quê? Você vendia? Você vende? Mas você não usava o que vendia. Impecável Maré Mansa. Sangue de Noé tem poder para não gastar o de Jesus à toa, né? Mas o comportamento, nós precisamos mudar isso e manifestar amor, gente. Amor. Dê. Reparta. Se tiver que ficar sem nada, fique, mas dê. Deus não vai ficar te devendo absolutamente nada. Nada, nada, nada. Deus não deve nada a ninguém. Ninguém. Se você faz por um desses pequeninos, está fazendo para Ele. Ele não vai te deixar no vácuo, meu irmão. Não vai te deixar mal. Muito pelo contrário. Porque quando Ele perceber que você é um canal, vem enxurrada para passar por este canal. E a única coisa que você tem que fazer é dar. Distribui. Doe. Amém? E manifeste o reino dos céus. Fique em pé. Vamos orar.
tendo dito isto, existe algum mau caminho que precisamos deixar? Existe alguma coisa que nós precisamos começar a fazer? Existe alguma coisa que nós precisamos nos arrepender? Você pode ser melhor, e eu também. Deus não desistiu nem de mim, nem de você, e nem vai desistir. Como foi dito aqui, Deus não fica decepcionado com você. Ele não fica frustrado porque você errou. Mas Ele faz uma festa quando a gente volta. Não é voltar para a igreja. Voltei para a igreja, agora recebi a carteirinha de membro de novo. Não é isso não. É voltar para o propósito. Voltar para a rota. Voltar para o caminho. Voltar a cumprir o que precisamos. Voltar a ser canais neste lugar. Foi dito aqui que a criação anseia com grande expectação, com uma expectativa tremenda, a manifestação dos membros de uma igreja local, dos Bíblias. Não, a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala: o mundo está esperando você se manifestar. Não é o pastor da igreja, não é o irmão, o obreiro,